Evangelho de João, capítulo 6, de 60 a 69. Muitos dos seus discípulos, vamos ler todos a uma só voz? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Lá em Mendes, nesse ano, nós falamos acerca de Jesus, de como Jesus era 100% Deus e ao mesmo tempo ele é 100% o quê? Homem. Jesus é 100% Deus, mas enquanto figura humana entre nós, ele era constituído da mesma matéria que nós somos. A palavra do Senhor diz que o Verbo, ele se fez carne. Ele não apenas adquiriu as mesmas fibras, os músculos, os tendões, os nervos, as mesmas sinapses cerebrais. Não apenas ele se fez carne, mas também o Verbo habitou entre nós. Ele não era um ente estranho à realidade, que aparecia eventualmente. O Verbo se fez carne e habitou. E ele habitou não apenas cheio da graça de Deus, mas também cheio do quê? Da verdade, ou seja, era fato, ele estava ali. Ora, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus acaba de ter um entrevério com os judeus, no verso de número 41, a palavra do Senhor diz que murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Você consegue imaginar Deus suando? Deus, às vezes, resfriado, nariz entupido. Deus com enxaqueca. Deus com vontade de fazer xixi. Está apertado, mas não pode fazer xixi ali porque não convém naquele momento. Deus passando frio. Deus com sede. Deus com um calo chato no pé. Deus dependendo de um jumento para poder se locomover. Deus precisando que alguém apronte um barco porque ele precisa ir para uma outra margem. Esse Deus, desta forma, está ali. E ele ouve, ele percebe que o pensamento dos discípulos qual que é? Depois que eles ouvem o que Jesus fala aos judeus, os discípulos dizem o seguinte: meus amigos, não dá para andar com esse homem mais não. Não tem condições. Ele hoje destampou. Ora, eu era pescador, eu vendia peixe sempre para compadre fulano. Compadre fulano agora acabou de ouvir o que Jesus falou. Não vai mais comprar peixe comigo. Fiquei queimado.
Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. E o que Jesus diz? Isto vos, o quê? Isto vos escandaliza? Ora, saibam de uma coisa, até Deus fica escandalizado. Se lembra daquele texto que Jesus está em uma cidade e ele fica escandalizado, estupefato, perplexo, de não poder realizar ali muitos milagres? Estão lembrados desse texto? Sim ou não? Se lembram? A Bíblia diz que Jesus se escandaliza, fica estupefato, de não poder realizar ali muitos milagres. Por quê? Ele perdeu as energias naquele dia? Era o 7º dia e Deus sempre fica meio cansadinho no 7º dia? Por que Jesus não pôde ali realizar muitos milagres? Devido à incredulidade, à falta de fé daquelas pessoas. O que nos escandaliza enquanto seres humanos, né, enquanto homens e mulheres imperfeitos, é quando vemos alguém cometer uma brutalidade ou uma ignorância. No caso de Jesus, o que escandalizou Deus era a falta de fé das pessoas crerem que Ele era Deus. Sabe o que escandaliza a Deus? É quando eu e você não acreditamos que Ele pode fazer o que Ele diz que vai fazer. Deus fica escandalizado. E esse Jesus que lá em Mendes nós vimos, que é um indivíduo totalmente humano também, não apenas é 100% Deus, mas é 100% homem, com dor de cabeça, dor de coluna, fome, sede, muitas vezes ira-se, passa também muitas vezes por angústias. Este Deus, ele olha para aqueles homens em murmuração e ele diz: é isto que escandaliza vocês? É o fato de eu dizer que eu sou o pão que desceu do céu? É isso? Jesus, para muitos, é uma pessoa meio blasé, não é verdade? A pessoa faz uma leitura romanceada da Bíblia, acha que Jesus ele ficava o tempo todo assim, ó, em constante estado de meditação, fazendo força para não suar, pausando as palavras para não alterar o tom de voz. Parece que Jesus não andava, Jesus estava sempre levitando. Parece que Jesus não sentia dor, ele estava sempre blasé. Mas não, muito pelo contrário, acho que está para nascer uma pessoa mais ativa na vida do que Jesus, que tudo de Jesus é reação. Consegue imaginar as crianças quando se achegaram, tentaram se achegar para Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos começaram a afastar as crianças, se lembram disso? Repreendendo as crianças. Como que vocês acham que os discípulos repreenderam as crianças naquela época? Por aí não, passa para cá, fica longe, por favor. Não incomodem o mestre, por favor, licença, titio vai dar bala depois. Vocês acham que foi assim? Vocês acham que foi assim? De forma alguma. Quero ninguém aqui, pode ir embora, vai para o pai de vocês, não quero ninguém aqui. E Jesus olha aquilo e alguns acham que Jesus falou assim, ó: deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis, porque das tais é o reino dos céus. Um Jesus que ninguém consegue se identificar, que parece que não é humano. Mas Jesus é totalmente ativo. Ele olha aquilo e diz: opa, pode parar. Deixa chegar aqui as crianças. Não as constranjam, porque é delas que pertence o reino do céu, não é de vocês. Pode vir aqui todo mundo. Aí imagina as crianças chegando para aquele homem que as defendeu. E toma-lhe apertada aqui e dali. Nenhuma criança ia chegar perto de um homem blasé, de um homem que não tem ímpeto, que não tem atitude, não tem brio, parece que está morto. Um homem que fala pausadamente, parecendo um boneco, e naquela época nem isso existia. Jesus olha para os seus discípulos que começa a dizer: andar com ele é queimação.
E ele olha para os discípulos e pergunta: é isto que escandaliza vocês? O que vai acontecer então, quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? Aí que todo mundo aqui não entendeu nada. Porque se eles achavam que Jesus não havia descido, eles nem conseguiriam entender que Jesus um dia subiria novamente. E Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica. Porque muitas vezes nós vamos até pessoas que se encontram enfermas. E após alguns momentos com aquelas pessoas, por mais que o estado de corpo esteja quase que cadavérico, mas a impressão que você tem é que você saiu de lá consolado. Por quê? Porque a carne aproveita para muito pouca coisa. O que traz vida à carne é o Espírito. E nós estamos vivendo um momento atípico. Estamos dando muito mais atenção à carne do que ao Espírito. Quer ver um exemplo? Se daqui a pouco você receber no seu celular, que você insiste talvez em deixar ligado no volume alto, para se tocar, todo mundo parar de prestar atenção na mensagem, se o seu celular receber um zap, dizendo que daqui a pouco vai ter uma reportagem no Fantástico, dizendo que descobriram que o bacon ou o carboidrato, na verdade, é o grande amigo do colesterol, eu duvido que você não comece a olhar o relógio dizendo: acho que vai dar tempo de ver. Mas se você receber o mesmo zap com uma mensagem da palavra de Deus, eu duvido que você pare para ouvir. Quer seja na hora que recebeu, quer seja tempos depois. Se bobear, você até esquece. Sabe por quê? Porque vivemos uma época onde parece que espírito é blasé. O importante é carne. Tudo se resume à carne. O indivíduo ele fica depressivo se ele não tiver um pós-doutorado para alimentar todos os seus neurônios de informações riquíssimas. E para justificar a sua gana de estudos, sabe o que ele faz? Ele mata o culto. Pasmem. Como se cultuar a Deus por 1h30 fosse depreciar ou fosse diminuir o intelecto em relação à obtenção da informação. Eu não consigo entender, desculpem. Isso é uma coisa minha. Eu não entendo gente que mata culto a Deus dizendo que vai estudar. Não entendo. Não tem como entender. Espera aí, cultuar a Deus então é emburrecimento? Acho que devia ser o contrário. Quanto mais eu me aproximar de Deus, Ele próprio diz: se você deseja sabedoria, peça para mim que eu dou gratuitamente. Aí não. O indivíduo, a título de arvorar mais conhecimento, ele foge de Deus. E ainda vem com as desculpas as mais esfarrapadas e estapafúrdias. Mas culto a gente pode cultuar em todo lugar. Ora, então por que é membro da igreja? Não faz sentido. Não, em todo lugar que eu estou, Deus está. Então faça a cena na tua casa. Ora, percebe como é que a dificuldade confunde alhos com bugalhos? Acha que laranja é igual limão só porque ambos são cítricos? Como que alguém deixa de cultuar a Deus alegando estudo? Quando você tem pessoas doentes que muitas vezes dizem o seguinte: como eu gosto de receber uma mensagem pelo celular ou ver na internet, porque eu me sinto cultuando a Deus, mas o meu corpo não me permite ir. Aí você tem pessoas nédias, com saúde, mas acham que o Espírito não traz vida à carne, não. Primeiro a carne. Deixa eu começar aqui o meu bacharelado, deixa o meu mestrado, deixa o meu doutorado, deixa o meu pós-doutorado. Em outras palavras, desculpem, mas a impressão que dá é que culto a Deus
é diametralmente oposto a tempo de estudo. Aí vem Jesus de Nazaré e diz o seguinte: minha gente, o que faz todo mundo viver é o espírito, tá? Carne, aproveita para nada não. E agora? A palavra do Senhor ainda diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não importa se você é baixo, se você é alto, se é gordo, se é magro, se tem saúde, se está acamado. Se você ouve as palavras que Jesus fala, estas palavras lhe transmitem espírito e essas palavras lhe trazem vida. Por que vamos às pessoas quando estão enfermas e nos sentimos consolados, embora estivéssemos nós sadios? Porque aquele indivíduo que enfermo está, ele já está totalmente desarraigado de todas as coisas desse mundo. Ele não quer mais saber se o time está bem no Campeonato Brasileiro. Ele até sabe, mas é irrelevante. Ele não quer saber do valor do dólar, até passa na TV, mas é irrelevante. Ele não quer saber se fulano separou de ciclana, ou se fulano resolveu, pasmem, namorar fulano. É irrelevante. Ele só está preocupado com aquilo que lhe traz vida. E ele sabe que dali a algumas horas, minutos ou dias, ele se encontrará com aquele que lhe perguntará. E que só este que lhe fará perguntas é que poderá defendê-lo na hora das suas respostas. O espírito é o que vivifica. A carne, para muito pouca coisa, aproveita. As palavras que Jesus fala é que são espírito e que trazem vida. Dificuldade nossa, o que Jesus falou? Tudo na nossa vida é elitizado, não é verdade? Até a igreja às vezes é assim. O pessoal fica até agarrado com banco. O evangelho é tão sábio que ele ensina: quando você for a uma festa, quando for a um casamento, não sente-se nos primeiros bancos, achando que você é o suficiente para aquele ambiente. Sente-se nos últimos, em caso de festa, porque aquele que te convidou te pegará e te levará aos primeiros bancos. Essa etiqueta em caso de festejo, o evangelho ensina o quê? Deixa as pessoas dizerem o que você é, não parta de ti. Lembra quando Jesus fala acerca do nosso inimigo? Quando nós temos uma coisa com o adversário, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar e pedindo para que Deus faça justiça, não é isso? Que a palavra do Senhor diz? Oi? Não dá para fazer essas perguntas aqui na Tijuca, rapaz. Aqui na Tijuca o pessoal é águia. Bom, eu ia falar um negócio, não. Tive hoje lá, vamos lá. Quando Jesus fala acerca do adversário, quando você se encontra com o adversário e tem uma questão, Jesus manda você fazer acordo ou Jesus manda você colocar no prego? Fazer o quê? Por quê? Por quê? Ele diz por quê. Entra em acordo com o teu adversário no caminho, para quando chegares lá, o juiz não te considere culpado. Porque se ele te considerar culpado, o que vai acontecer? Ficarás ali preso e só vai sair dali quando pagares o último. Naquela época, cabeça de juiz era loteria, não existia nem STF. Já era ruim. Se você tem um adversário que demanda em alguma causa, faz um acordo. Porque se o juiz achar que tu é o culpado, tu vai morrer num dinheiro. E agora? Mas isso é o evangelho. As palavras de Jesus fazem bem ao espírito e trazem vida. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 48. Mateus 5, 48. Todos encontraram? Mateus 5, de 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a quem? É difícil amar quem nos ama? É difícil amar quem te ama? Hoje em dia tá, viu? Hoje em dia tu faz o bem, tu ama as pessoas, o pessoal já quer te arrebentar. Mas é difícil? Não, se for uma pessoa saudável não é difícil. Amarás o teu próximo e odiarás a quem? Mateus 5,43. E odiarás o teu? É difícil odiar quem te odeia? Isso é mole, rapaz. A pessoa muitas vezes consegue odiar-se. Isso é tão fácil que o indivíduo bate o olho no espelho, aí ó, todo torto, todo troncho, já se odeia de saída. Sabia disso? Que tem pessoas que se olham no espelho e não gostam do que vê? Rapaz, é muito ser roda presa, não é não? Sério? O cara ficar chateado com ele mesmo na frente do espelho? Pelo amor de Deus, tem que fazer um tratamento intensivo. 2 anos pedindo a Deus muita luz interior. Sério? Mas é claro. É que uma pessoa olha para o espelho e já fica com ódio de si, rapaz. Vocês acham isso saudável? Se não traz saúde, traz doença, hein? Ux. Mas vamos lá. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos e orai pelos que vos. Amar o inimigo é fazer o que com o inimigo, hein? Pagar colégio para o filho do inimigo? Adicionar a esposa do inimigo no Face? É mandar zap para o inimigo? Com texto bíblico? O que é amar o inimigo? Como é que você ama o inimigo? Romanos capítulo 12, verso 20. Se teu inimigo tiver fome, você faz o quê? Joga sal? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de. Se tiver sede, dá-lhe de. Que mais? Acabou. Como é que eu provo? Para mim, não para o inimigo. O inimigo é meu inimigo. Ele nunca vai aceitar que eu faço bem. Como eu provo para mim mesmo que eu amo? Se ele tem fome, eu dou de comer. Se ele tem sede, eu dou de beber. E acabou. Você não bota inimigo dentro da tua casa, porque tu virou as costas, já vai tomar uma facada. Tu não bota inimigo dentro da tua casa, tu virou as costas e já pegou tua esposa. Tu não bota inimigo dentro da tua casa, tu virou as costas e ele adotou teus filhos. Se teu inimigo tiver fome, se ele tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, você dá de beber. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E por aquele que está te perseguindo, o que você faz? Você ora. E quando ele para de perseguir? Para de orar. Senão você fica elencando inimigos na mente. Às vezes há pessoas que oram por 10 anos, pedindo que Deus abençoe ciclano que ele está perseguindo. Ciclano nem lembra mais que a pessoa existe. A vida já seguiu. Mas o indivíduo elege o inimigo da minha alma é Beltrano. Não, ore, mas ore por aquele que está te perseguindo. Por que eu amo o meu inimigo e oro por aquele que me persegue? Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu só consigo um relacionamento acreditando no amor de Deus e estabelecendo como referência Deus como meu Pai e me colocando no papel de filho, quando eu tenho um inimigo e eu consigo amá-lo. Quando eu tenho alguém que me persegue, eu começo a interceder, a orar por essa pessoa, pedindo que Deus realize todos os seus sonhos, abençoe sua família, que ele cresça, que seja fecundo, que os negócios prosperem, que se multiplique, que a casa cresça, que venham mais filhos, que os netos tenham saúde, que tudo lhe vá bem. Quando eu faço isso, quando eu amo o inimigo, eu oro por aquele que me persegue, eu não amo o inimigo para que o inimigo passe a me amar. Não, ele é inimigo. Ele vai morrer querendo me matar.
Eu não oro pelo que me persegue para que ele pare de me perseguir. Ele está me perseguindo. Se eu ficar parado, ele me pega. Mas para que eu faço isso? Porque somente assim, no meio dessa confusão que está a minha vida, eu tenho como referência o Pai. E a referência que eu passo a ter é o amor do Pai por mim. E só quando eu sinto o amor do Pai por mim, eu me entendo como filho. Tudo na nossa vida se torna elitizado com o tempo. Há pessoas que leem um texto da palavra de Deus e acham que necessitam ler um livro para compreender o que diz a Bíblia. Não. Esse sermão de Jesus foi para gente humilde, pescador, dona de casa, funcionário público que largou a vida pública para seguir Jesus. E as pessoas elitizam um ensino tão básico. Sabe o inimigo? Ama ele. Quem está te perseguindo, ora por ele. Porque fazendo assim você se torna filho do Pai. Gente, qual é a dificuldade de entender isso? O indivíduo acha que tem que aprender grego para entender isso. Comprar 5 livros, 5 comentários de Mateus para entender isso. Você só entende o que Jesus falou quando você coloca em prática o que ele falou. Só faz sentido quando a gente coloca em prática. Você só sabe se aprendeu uma matéria quando você faz uma coisa chamada o quê? E nessa prova você recebe uma coisa lá em cima chamada o quê? Aí com o evangelho a gente faz tudo ao contrário. Primeiro quer entender o porquê, para depois pensar se coloca em prática. É o contrário. Eu leio e pratico. E conforme eu pratico, eu vou percebendo se entendi. E se eu percebo que não coloquei em prática corretamente, eu coloco em prática direito. E conforme eu vou acertando, vai me fazendo sentido o porquê. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e também sobre quem? E vir chuvas sobre justos e... Em outras palavras, sabe quem tem o maior compromisso de fazer você uma pessoa feliz? Sabe quem deve ser o maior comprometido em fazer de você uma pessoa feliz? Sabe quem? Tu mesmo. Porque amanhã, meu amigo, é segunda-feira para todo mundo. Para quem está preso, para quem está doente, para o ladrão. Amanhã é o quê? É segunda. E também é para ti. Ora, se nada pode mudar isto, lute para ser feliz. E seja feliz. Quantas pessoas ficam nessa confusão mental? Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus sabia que Eva ia ouvir a serpente, por que criou? Se Adão estava do lado, por que não impediu? Serpente hoje não fala, por que na época falou? Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que criou? Amanhã é segunda, amigo. Tua conta de luz vai vencer do mesmo jeito. Tua parcela do IPTU tem que pagar do mesmo jeito. Teu salário cai no 5º dia útil, tua aposentadoria, dependendo de por onde você se aposentou, aí a loteria, só Deus sabe quando vai cair, do mesmo jeito. E enquanto Jesus está dizendo, minha gente, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos do mesmo jeito, vamos à luta, meu povo, estamos nós. Mas se a predestinação é fato, por que então em Hebreus, verso de número 48. Portanto, sede vós o quê? Sede vós o quê? Você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Você não quer ser perfeito? Quer ser tronchão para sempre? Sério? Quer ser bizonho para sempre, esquisitoidão para sempre? Sabe o que Jesus diz? Se queres ser perfeito, seja perfeito, como é o seu Pai Celeste. Em outras palavras, perfeição para Jesus, sabe o que é?
Se eu tenho um inimigo, eu amo. Se eu tenho alguém que me persegue, eu peço ao Pai que lhe faça o bem. Por que eu faço isso? Não porque eles merecem, mas eu mereço ter um relacionamento com meu Pai. Como é que eu devo olhar a vida sabendo que a vida está aí para todo mundo? Tem dia que chove, tem dia que faz sol. Em todos esses dias eu tenho que ir à luta, porque se eu não for por mim, ninguém vai. Aí Jesus diz: quem ama o inimigo, quem ora por quem persegue, quem estabelece um relacionamento com o Pai na condição de filho e sabendo que a vida está aí para todos, esta pessoa é perfeita. Você quer ser perfeito? Tem que ser assim. Fim. Só isso. Mas isso, pastor, é um longo caminho, né? Não. É agora. Pastor, não, mas isso aqui leva tempo. Não. Tempo não existe. Você só tem o agora. Você tem passado, não tem? Todo mundo tem um passado, não é verdade? Você tem um passado, não tem? Cadê ele? Está aí? Você tem um futuro, não tem? Cadê ele? Mostra aqui pra gente. Está aí o teu futuro? Tudo que tu tem é o quê? O agora. Toda hora você escolhe se você quer ser perfeito. Toda hora você chega à conclusão que talvez não vale a pena. Sabe por quê? A nossa comodidade é tanta que se, por exemplo, eu, embora já esteja com essa cara de cansada aqui, parecendo que tem já meus 57, 58 anos, mas ainda tenho 38, sou novo, mas já apanho igual velho. Se eu tenho 38, e a expectativa de vida, eu vou consultar aqui os universitários. Cláudio, a expectativa de vida, embora você esteja longe de chegar lá, mas a expectativa... cabelo pretinho desse, a expectativa de vida do homem na nossa sociedade atual, moderna, contemporânea, é de qual idade? Já esticou, Cláudio? É? Tá jogando, bota sempre mais 5, 6, né? Bom, 76, ok? Eu estou com 38. 38 para 78, 40. Né? Mas são 76, 38. Perfeito. Veja só. Se eu entender que é um longo processo, não é isso? É um longo processo para chegar até lá. Eu tenho 38 anos para conseguir isso, né? Então eu posso amanhã continuar aí odiando as pessoas. Eu só tenho 38. Eu posso continuar pedindo a desgraça, pedindo para Deus soltar o diabo na vida de quem me persegue. Eu tenho 38. Eu vou morrer com 78. É um longo processo. Eu não vou conseguir isso hoje nem amanhã, não. É um longo processo. Por isso que Jesus só trabalha com o presente. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Ame. Não é? Ame um dia. Deveis, ame. Perdoe. Ore. Veja Deus como seu Pai, sempre no presente. Porque não existe passado, não existe futuro, tu só tem o agora. E agora você decide se você é perfeito ou se você acha que isso tudo é balela. Mas é agora. Até o teu futuro, tu decide se vai ser bom ou ruim agora. Para tu ter um dinheiro no futuro, você tem que poupar quando? No futuro? Tem que poupar quando? Só existe o agora, meu amigo. Até para o futuro, o que importa é o agora. A palavra do Senhor ainda diz, Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for o quê? Preste bem atenção. Se você esqueceu tudo o que eu falei até agora,
E se eu não tenho o seu número celular e você não vai receber essa mensagem por vídeo, nem por zap, nem no YouTube, não tem problema. Mas isto que eu vou lhe falar agora, por gentileza, guarde no coração. Você pode nunca mais vir nessa igreja, mas guarda no coração. E quando estivermos na eternidade, me lembre que você ouviu. Olha o que diz a palavra do Senhor. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, muitos podem caminhar comigo, mas ter-me ao lado só consegue quem o Pai concede. Em outras palavras, aprenda com Jesus, faça essa oração: Pai, me concede, me apresenta, me mostra teu filho. Porque você pode ter todo o conhecimento teológico, mas sabe o que Jesus diz? Ter-me ao lado, ter-me dentro de si, só é possível se o Pai me der. Se o Pai não me der, não dá. Imagine a sua vida se em todo o tempo presente, você o tempo todo pedisse ao Pai: Pai, revela o Filho. Você lendo as Escrituras, vendo o que Jesus está fazendo e pensando consigo mesmo: Pai, eu quero ver o Filho. Como é diferente um relacionamento com Deus quando você pede ao Pai para o tempo todo ver o Filho revelado. É outra coisa. Quando Jesus se torna a tua referência plena e absoluta, quando a sua convicção é de que tudo só faz sentido nele. Sabe o que Jesus diz? Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por favor, guarde isso e faça essa oração. Meu Pai, eu vou ler a tua palavra, eu vou ler o que o Filho falou, mas eu sei que se o Senhor não conceder, eu não vou ver o Filho aqui. Eu sei português, eu sei que foi Ele que falou, mas uma coisa é a leitura, outra coisa é o Filho manifesto. Pai, manifesta-me o Filho, porque ninguém pode ir até Ele se o Senhor não conceder. É outra coisa, gente. É outra coisa. Você pode ter uma estante de livros, não é que eles sejam ruins, eles são ótimos. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Se meu Pai não deixar, eu não vou. E esse é o ponto de decisão sua. O que você quer? Você quer o Filho? Pede ao Pai. A palavra do Senhor ainda diz: à vista disto, olha só, João capítulo 6,66, João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com... Esse dia aqui foi louco, meu amigo, esse dia aqui foi pauleira. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Muitas pessoas começam a deixar de aparecer, começam a deixar de andar com Jesus. Então Jesus, olhando os 12, perguntou-lhes, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Agora é a hora, o baralho está aberto. O jogo aqui é franco. Quem quer sair, sai. Quem quer ficar, fica. Vocês também vão da linha? Como é que vai acontecer isso? Aí vem um homem chamado Simão Pedro, pescador, largou a pesca, está andando com Jesus, já viu Jesus curar pessoas, já viu Jesus pregar o sermão do monte, já viu Jesus muitas vezes fazer tantas outras coisas que nem estão registradas, e ele olha para Jesus e responde de lata, de chifra, de primeira, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, Tu és aquele que conseguiu nivelar todos. Nunca na minha vida pensei que seria chamado por um rabi para ser discípulo, já idoso, já velho como eu estou. Nunca na minha vida pensei que ia estar do lado de um ex-publicano chamado Levi, que cobrava impostos altíssimos. Tantas pessoas têm andado com o Senhor conseguiu trazer paz, equilíbrio, saúde à minha existência. Para onde que eu vou depois disso? Eu vou aonde? Só o Senhor tem as palavras que trazem vida eterna, Jesus. Ninguém mais traz isso que o Senhor traz, não. Eu vou para onde? Eu vou ouvir o quê? Não dá mais para voltar atrás, não. E outra coisa, independente dessa galera que abre mão de tudo e depois sai fora, nós que estamos aqui, nós cremos e temos visto que o Senhor é aquele que de Deus foi separado. Imagine que todo dia vocês têm a oportunidade de estar com Jesus. E todo dia nós abrimos mão disto por conta de um filme, por conta de uma comida, por conta de uma novela, por conta de um vídeo, por conta de uma reunião. E vós? Também vão embora? Pedro disse: eu não vou para lugar nenhum, porque o Senhor é o único que consegue dar significado à nossa existência. Se você ouviu o que Jesus falou a você, e se você é alguém que não vive por sensações, mas vive pela fé, coloquemo-nos de pé. Vamos orar.